E aí, galera, boa noite. Vou estar começando aí a transmissão ao vivo, que eu prometi para vocês. Vou começar orando, dar um tempinho aí para a galera entrar, para saber se o áudio tá bom para vocês, saber como é que tá, né, para poder a gente começar a cultuar o Senhor, amém? Quem for entrando, dá um oi aí, dá um confirma para mim aí para ver se o áudio tá legal, para saber se vocês estão me ouvindo bem. Vai dando um ok para mim, por favor, amém? Para a gente poder começar aí orando. E mais importante do que ouvir, né? A gente precisa ter a noção de que Jesus precisa estar presente. Vai dando um ok para mim aí, por favor, quem estiver me ouvindo bem. Beijo para quem está com saudade. Viviane, um beijo. Roberta, saudade, quanto tempo, Roberta? Só assim, né? Para a gente poder se encontrar. A Tamires já deu um ok. Tamires, te amo, Tamires. Quanto tempo, mulher? Nem consegui falar contigo, né? Mas te amo aí. Luiz Carlos, negão. Te amo, nego. Tamo junto. Amém. Queria já agradecer de antemão o pessoal que está entrando aí. Confesso que estou meio nervosa, né? Porque não sou muito de... Valeu, Luiz! Não sou de gravar, não tenho esse costume, né? Não tenho muita habilidade com isso, mas Deus vai dando força aí pra gente, Deus vai ministrando através da nossa vida. Amém? Bom, já temos aí algumas pessoas online, né? Eu vou começar orando. Eu queria que você, em casa, se você puder, onde você estiver agora, você fechasse os seus olhos, porque mais do que prestigiar, né, de repente a mim, poder estar me dando essa moral aí, mas mais do que isso, a gente precisa ouvir Jesus falando, porque eu poderia estar aqui, eu poderia cantar, eu poderia fazer muitas coisas, mas se não tiver a presença dele, se ele não for convidado a estar, não adianta. Então eu queria te convidar, você onde você está, você fechar os seus olhos, você chamar a presença de Jesus para a tua vida. Nós vamos fazer uma breve adoração ao Senhor, né, para chamar ele a esse lugar. Eu peço que você não saia, tenha uma palavra breve, mas uma palavra bem forte para o teu coração, que o Senhor ministrou comigo nesse período agora da noite. E com certeza, assim como ele ministrou no meu coração, ele vai falar contigo também. Vamos adorar a ele? Feche seus olhos. Vamos cantar essa canção e chamar a presença de Jesus, porque ele precisa se fazer presente. Ele que é o dono de tudo e ele que tem tudo nas mãos, ele que é soberano, ele que pode todas as coisas. Sem ele a gente não pode nada e sem ele a gente não pode fazer nada. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Deixa eu só ajeitar aqui, né? Estou tentando. A pessoa não sabe mexer muito, né? Aí já viu. Deixa eu colocar aqui. Amém? Vai entrando, vai entrando. Boa noite, Vale do Sol. Vocês são os melhores. Sem ciúme, gente, sem ciúme. Vamos cantar a ele? Você feche seus olhos aí e vamos adorar ao Senhor. Amém? Jesus, nós bendizemos ao teu nome nesse lugar. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Jesus. E quero te pedir, Senhor, que a tua presença esteja conosco. Porque, Deus, mais do que fazer um vídeo, Senhor, não nos adianta estar aqui sem sentir a tua presença. Sem sentir a tua presença. Vamos cantar a ele? Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos
tua vontade seja feita. Adora Ele na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Senhor Jesus, eu te peço que a cada vida, Deus, que se encontra online nessa hora, Deus, possa ser alcançado por Ti. Possa ser alcançado, Jesus, por Ti. Cante a Ele. Pai nosso do céu, santo é o Teu nome, Jesus. Santo para sempre é o Teu nome. Jesus, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Deus, seja bem-vindo. Anjos ministradores possam estar invadindo casas e corações agora, para louvor do nome de Jesus. Senhor, seja o Teu nome exaltado aqui. Seja o Teu nome, Deus, o maior reverenciado nesse lugar. Deus, que aonde estiver, Senhor, chegando esse vídeo, Deus, que aonde estiver chegando, Deus, essa ministração, essa pessoa, Deus, que se encontra aflita, Deus, possa ser tocada pela Tua glória. Deus, e que em nome de Jesus, tudo aquilo, Deus, que impede, Pai, o Teu falar, Deus, tudo aquilo que impede, Senhor, o Teu agir nessas vidas, para louvor do Teu nome, seja desfeito agora. Toda obra contrária, Deus, e que o céu desça nesse lugar, Deus, que a Tua igreja, Senhor, nos 4 cantos, ó Deus, desse Brasil, possam ser alcançados pela Tua glória, possam ser alcançados, ó Deus, pela Tua infinita graça, Deus, e pela Tua infinita misericórdia. Senhor, nós nos colocamos a Ti nessa hora, te agradecendo por tudo que o Senhor fará e acreditando, ó Deus, que a Tua presença estará conosco daqui até o final desse vídeo. Toma o controle de tudo. Seja adorado, seja bendito o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Deus é bom, Deus é fiel e em todo momento Ele está conosco. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Uma vez mais, boa noite para quem chegou agora, né? Eu estou aí vendo umas pessoas aí, nós temos algumas pessoas online. Só vai dando para mim aí um ok, se vocês estiverem me ouvindo, quem chegou agora. Rô Lopes, com certeza nós oraremos. Você que precisa de um pedido de oração, de uma intercessão do Espírito Santo, coloque teu nome aí, coloque o nome da pessoa que você precisa que seja que essa pessoa precisa de uma oração nessa hora. De repente você mesmo na sua área física, sentimental, nós iremos orar, eu irei orar por você e a igreja que se encontra online vai orar por você, tá? Mas antes de orar, eu queria deixar uma palavra para você nessa noite, né? Esse iniciozinho, daqui a pouco nós entraremos na madrugada, e eu pedi ao Senhor que Ele fosse o principal ator nessa noite, que Ele fosse o principal instrumento nessa noite, que eu fosse o instrumento para que Ele fosse o principal, para que Ele fosse o Senhor dessa noite, sabe? E eu pedi a Deus uma palavra, eu pedi a Deus algo que pudesse ir de encontro ao teu coração, algo que pudesse ministrar sobre a tua vida e algo que pudesse transformar a sua vida. Então, como forma desse culto, eu queria te pedir, né, que você não saia antes dessa palavra. Queria também informar que eu vou estar fazendo isso mais algumas vezes. A minha pretensão é fazer as segundas, terças e sextas, né? Mas eu estou na dispensação do Senhor e vou ver o que Ele vai fazer, né? Se de repente Ele quiser mudar o dia, a gente vai estar aí fazendo a vontade dEle. A Daça, minha comadre, o William, minha comadre, meu compadre entrou aí, Ana, sua linda, Jéssica, Alessandra Nascimento, seja muito bem-vinda, nós vamos orar por você sim, todos vocês que entraram. Bom, para não me prolongar demais, porque eu sei que tem gente que trabalha, né? Tem gente que precisa
dormir, tem gente que precisa descansar, tem gente que chegou cansado do trabalho, ou da faculdade, enfim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Pega a sua Bíblia aí, porque isso é um culto, né? Apesar de ser online, é um culto. E sendo um culto, tamo junto, Davi. Sendo um culto, a gente precisa da palavra, né? Porque não tem canção melhor, não tem dança melhor, não tem teatro, ministração. Nada é melhor do que ouvir a palavra do Senhor, do que poder ouvir Deus falando. Porque quando a gente faz algum tipo de ministração, isso é a gente entregando para Deus. Só que o momento da palavra é a hora que Ele quer falar conosco. E é muito mais importante ouvi-lo, né, do que qualquer outra coisa. Vamos lá? Eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia aí. No Evangelho segundo escreveu Lucas, o discípulo Lucas, né? No capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 28. Quem for abrindo, dá um ok aí para mim, para eu saber se eu posso continuar, para eu não atrapalhar, para eu não ultrapassar, né? Abra aí comigo, capítulo 9, versículo 28. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Dá um ok para mim aí se você já encontrou, se você está encontrando, para a gente poder ler junto, acompanhar junto. Vamos lá? Muito bom ter vocês aqui, gente. Saber que Deus vai agir poderosamente nessa noite, através da vida de vocês, através da nossa vida. O Senhor separou um encontro especial para nós. Amém? Vamos ler? Diz assim o texto, a partir do versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Versículo 30. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo Pedro, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Então, eles se calaram e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Querido Deus, amado Pai, Senhor, diante da tua santa presença, mais uma vez nós nos colocamos e queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra. Deus, fala conosco, porque os teus servos ouvem. Deus, alcança aqueles, ó Deus, que ainda entrarão. Deus, que ainda nessa noite eles possam ser visitados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 9 de Lucas, ele vai começar falando a respeito da transfiguração de Jesus. Ou seja, daquilo que Deus prometeu a algumas pessoas, porém, somente Jesus naquele dia, naquele monte, estava disposto a receber. Por que eu disse isso? Porque Deus, em toda a Bíblia, ele sempre quis se revelar ao homem, ele sempre quis se mostrar ao homem. Porém, o homem, por causa da sua pequenez, por causa do seu pecado, se distanciou cada dia mais da presença de Jesus, da presença de Deus. E aí nós vamos ver no capítulo 9 que Jesus vai dando algumas instruções para os seus discípulos. Ele vai falando sobre o que eles deveriam fazer, vai dizer que eles deveriam levar a sua cruz.
teriam que passar por algumas coisas para que eles pudessem confirmar a sua fé em Jesus. E então, a partir do versículo 28, a gente vai começar lendo que cerca de 8 dias depois, também no livro de Marcos e no livro de Mateus vai dizer 6 dias depois. Isso é só uma conjectura. A gente pode acreditar aí que foi de 6 a 8 dias, não se sabe ao certo, né? Mas cerca de 8 dias depois, versículo 28, de proferir essas palavras, ou seja, Jesus vai dizer no versículo 27 que alguns daqueles que estavam com Jesus não iriam morrer até que eles vissem a glória de Deus, até que eles vissem Jesus sendo ascendido em glória, sendo brilhado em glória. Alguns teólogos vão dizer que isso também se trata da volta de Jesus, que isso se trata também da morte de Jesus, que algumas pessoas naquela época veriam, né, Jesus sendo crucificado e ressuscitando, enfim. Mas trazendo para o contexto dessa passagem, Jesus estava querendo dizer para eles olha, daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, algumas horas, vocês vão contemplar algo que os seus olhos nunca viram. Vocês vão contemplar uma coisa que nem no seu maior pensamento você poderia imaginar que você ia vivenciar. E aí Jesus chama a Pedro, Tiago e João para irem ao monte. Só que a gente vai ver no versículo 28, vai dizer assim, cerca de 8 dias de proferidas essas palavras, ou seja, porque lá no versículo 27 Jesus tinha falado, olha, vocês vão contemplar uma glória, algumas pessoas vão contemplar algo que nunca viram antes. Então, 8 dias depois de Jesus falar isso, Jesus chama a esses 3 para subir ao monte com o propósito de orar. Primeira coisa para nós, Jesus nos chamou com o propósito de interceder, Jesus nos chamou com o propósito de ganhar almas, Jesus nos chamou com o propósito de ser transformados, Jesus nos chamou com o propósito de orar, Jesus nos chamou com o propósito de levar o evangelho, enfim, de ter a sua vida transformada. E aí, no começo da nossa caminhada, a gente começa muito bem. A gente vai com esse propósito, a gente acredita nesse propósito, a gente vence batalhas com esse propósito, a gente sobe os montes. E quando eu digo subir o monte, não é um monte físico, não é um monte que muita gente gosta de ir, não é esse tipo de monte que eu estou falando. São os montes da dificuldade, os montes das adversidades que vêm na nossa vida, porque vindo para o monte físico, não é uma subida fácil. Mesmo sendo um monte baixo ou não, ele tem um grau de dificuldade. E aí Jesus deixa para nós essa lição, que ele chamou essas pessoas para subir ao monte. E subindo o monte para orar. Ou seja, as dificuldades vêm, mas é para você orar. As adversidades vêm, mas é para você orar. As lutas vêm, o inferno se levanta, mas Deus te chamou, Jesus te chamou para você orar em meio a esse monte, em meio a essa dificuldade. E continuando o texto, aí do versículo 29, e aconteceu que, enquanto ele orava, o seu rosto, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes se embranqueceram. Então, Jesus, ele sobe o monte, enfrentando a dificuldade, sabendo o que aconteceria mais à frente, da sua crucificação e tudo mais. Mas ainda assim, ele sobe o monte. E o propósito de Jesus, ele não muda. O nosso grande problema é que a gente sobe com um objetivo, mas no meio do caminho, o nosso propósito muda. O Senhor está nos chamando a voltar para o nosso propósito, a voltar a fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Voltar para o propósito inicial, que é ter a glória de Deus sendo resplandecida em nossas vidas. Amém? E aí a gente vai ver que no decorrer do texto vai aparecer Moisés, vai aparecer Elias, e eles começam a conversar acerca daquilo que aconteceria com Jesus, a sua crucificação, a sua morte. E em dado momento, a gente vai ver aqui no versículo... Aqui. Deixa eu achar aqui. No versículo 32. Vamos lá comigo, no versículo 32. Pedro e seus companheiros, ou seja, João e Tiago. Cadê?
Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. Vou ler de novo. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. E aí, eu fui fazer uma pesquisa do que era premido. E premido, eu anotei aqui, significa pressionado, oprimido. Premido é pressionado, oprimido, apertado. E Pedro e Tiago e João, naquele momento, eles estavam premidos, ou seja, eles estavam sufocados, eles estavam sem forças, de repente, para lutar contra o sono. Eles estavam sendo amassados, eles estavam apanhando do sono, entende? E aí eu fui buscar o que é sono. Sono, no dicionário, se você for procurar, está escrito assim: estado de uma pessoa cuja a sensibilidade, preste bem atenção, a sensibilidade fica suspensa, inerte. Ou seja, Pedro, João e Tiago estavam insensíveis naquele momento. Eles estavam com a sua sensibilidade suspensa. Eles estavam naquele momento com o seu pensamento totalmente inerte, parado. O sono paralisou eles. E o sono, eu fui pesquisando, o sono é a mesma coisa que letargia. Depois vocês procurem. Sono significa letargia, é a mesma coisa que letargia. E letargia significa desânimo. Letargia significa excesso de preguiça. Letargia significa desinteresse. Então Pedro, naquele momento, ele estava desinteressado. João, Pedro e Tiago estavam desanimados. Eles estavam naquele momento com excesso de preguiça. Eles estavam letargiados. Eles estavam com uma letargia. Eles estavam com o sono pressionando a vida deles. O que eu quero dizer para você nessa noite é que, de repente, o sono chegou para você. De repente, hoje, você chegou ao final do dia dizendo assim: Jesus, para mim não dá mais. As adversidades, sabe, estão me pressionando. De repente, a sua família está te pressionando. De repente, a sua igreja está te pressionando. Mas eu quero te dizer: ei, calma. Porque o Jesus que estava com Pedro, Tiago e João é o mesmo Jesus que está com você. O Jesus que chamou você para subir esse monte dessa adversidade é o mesmo Jesus que estava com ele. E é o mesmo Jesus que vai resplandecer para você. Então, eu quero te deixar nessa noite ciente de que esse sono, essa letargia, não vai te paralisar. Porque logo depois, na parte B, a gente vai ver o seguinte: eles estavam com sono. Porém, versículo 32, mas conservando-se acordados, viram a glória e os dois varões que com eles estavam. Então a gente vai ver que no 32 vai iniciar o versículo dizendo: olha, Pedro, Tiago e João estavam com muito sono, mas eles lutaram para vencer esse sono. Então, querido, eu te convido a, nessa noite, lutar. Luta mais um pouco. Luta mais um pouco, porque Jesus não te chamou à toa. Ele não te colocou nessa adversidade à toa. Uma coisa que eu ouvi ontem é o seguinte: ei, você está tarefado demais, está sufocado demais. De repente, Pedro estava angustiado por saber o que aconteceria com o seu mestre. Ele já sabia que o mestre teria que passar por aquilo, então, de repente, o sono, o desânimo, o excesso de coisas bateu em Pedro naquela hora. Mas a gente vai ver que na parte B do versículo, eles fizeram força para se conservarem acordados. O Senhor te chama hoje a se conservar acordado, desperta. É bem verdade que o Senhor já está vindo e Ele quer revelar essa glória antes que você morra. A gente vai ver aqui no versículo 27 que Jesus fala isso para os seus discípulos. Ele fala: olha, alguns de vocês vão de contemplar a glória antes que morra. Então o Senhor Jesus está te chamando a ver essa glória nessa noite, antes que você morra de sono, antes que você morra de letargia, antes que essa angústia tome conta da tua vida.
Querido, de repente não era nem para você estar assistindo esse vídeo. De repente, a tua mente pensou assim, hoje não. Hoje eu não quero. Até agora, para te dizer, ei, você há de contemplar uma glória que muitos não vão ver. Mas só pelo fato de eu ter te escolhido, de eu ter te chamado, de eu ter te gerado, você vai ver essa glória antes de morrer. E o Senhor, Ele te chama a isso. Não desanime. Não pense que é o fim, porque o Senhor está contigo. O Senhor é o teu Deus. E Ele é aquele que vai agir pela tua vida. Ele é aquele que vai sim mover céus e terras em teu favor. Mas você precisa fazer esforço para estar acordado. Você precisa se esforçar, assim como Pedro, para estar de pé. Para não cair em letargia. Para não ser sufocado por esse sono. E aí, para terminar, a gente vai ver que depois que eles estavam com sono e eles fizeram esforço para estar acordado, a gente vai ver que, mas conservando-se acordados, viram a sua glória. Mais do que subir o monte, mais do que se esforçar para subir o monte, mais do que se manter em letargia, mais do que ter sono e se sentir pressionado, é no final de tudo contemplar a glória. No final de tudo, contemplar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. A glória, a presença, porque mais do que coisas materiais, mais do que bens materiais, o Senhor tem a glória para a tua vida. Então eu queria que você nessa hora fechasse seus olhos. Nós vamos orar, porque eu prometi não me prolongar muito. Queria pedir para você fechar os seus olhos. A gente vai cantar uma canção. Queria pedir perdão aí pela voz. Eu estou bem fanha. Mas Deus é fiel. Amém? Nós vamos cantar. E se você puder, ajoelhe onde você está. Se você puder, levante as suas mãos onde você está. Se você puder, entra mesmo na presença dele e pede para ele te tirar esse sono. Pede para ele te dar força para você lutar. Pede para ele te tirar desse estágio de desânimo, de desinteresse pelas coisas dele. Pede para ele te dar uma sacudida. Ou se de repente você não tem mais nem forças para isso, só chore. Só peça a ele, nem que sejam com as tuas lágrimas, força. Porque às vezes a gente não tem força para pedir. A gente não tem força para poder confessar a ele aquilo que nos aflige. Então, a gente vai cantar essa canção. E se de repente você não consegue falar, você através dessa canção vai conversar com Jesus. Feche seus olhos. Vamos cantar essa canção e que você seja ministrado pelo Senhor, que você possa ser ministrado pelo Senhor. Jesus alcança, Jesus alcança. Vamos cantar a Ele? Feche seus olhos. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a minha esperança é regada por conquistas que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta.
és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Senhor Jesus, eu quero, Senhor, nessa hora te pedir, Deus, por essas vidas que estão agora, Deus, nos assistindo. Deus, esse furacão que de repente alcançou essa vida. Deus, de repente, esse deserto, Deus, que essa pessoa se encontra. Pai, essa solidão que essa pessoa sente nessa hora. Deus, eu quero levantar a minha voz a Ti acreditando, Deus, que a Tua palavra, Deus, tem o poder de vivificar. Deus, que a Tua palavra tem poder, Senhor, de restaurar altares. Deus, pessoas que de repente estão distantes há muito tempo do Senhor. Deus, de repente, vidas, ó Deus, que o Senhor chamou para uma grande obra. Deus, e que nessa hora não consegue nem mesmo, Senhor, chorar em Tua presença. Deus, pessoas que sentem saudade da Tua glória. Deus, que assim como Pedro, João e Tiago, Deus, eles possam começar a contemplar, Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Deus, olha essa solidão. Deus, olha essa sequidão. Deus, olha, Senhor, Deus amado, esses demônios que têm agido dentro da casa. Pai, que tem agido dentro do casamento. Deus, que tem agido, Senhor, em amizades. Que tem agido, Senhor, em relação a pai e mãe. Deus, que tem agido, Senhor, em relação a pais e filhos, a irmãos. Deus, dentro das igrejas. Deus, dentro da casa dessa pessoa, Deus, que ela possa receber agora a Tua glória. Deus, que ela seja impactada agora com a Tua unção. Deus, que ela seja impactada agora com o Teu abraço, Jesus. Deus, que ela entenda que ela não está sozinha. Deus, que apesar dela não conseguir contemplar a Tua glória, o Senhor está ali a todo instante. Então, Deus, visita, quebra algemas, consola corações. Deus, restaura altares. Restaura, Senhor, ministérios, ó Deus, para louvor do Teu nome, para louvor, Deus, da Tua glória, visita. Deus, que assim como a Sua glória enche esse lugar, enche, Deus, a casa dessa pessoa. Deus, e que onde está a ministração chegar, Deus possa ver vida, Deus possa ver restauração. Deus, olha os ministros, Senhor, do Teu Evangelho nessa hora. Deus, que se perguntam quando é que vai vir a Tua provisão. Deus, que se perguntam quando é que o Senhor vai agir. Deus, faça-os entender, Senhor, que é necessário, Pai, despertar do sono para ver a Tua glória. Deus, que é necessário despertar do sono da indolência para contemplar aquilo que o Senhor tem para eles. Deus, então restaura, porque Tu és Deus que vem oculto aquilo, Senhor, que nós sentimos. Deus, aquilo que nós vemos, aquilo que nós vivemos. Deus, visita, abraça. Teus casamentos restaura. Comunhão contigo restaura. Quando o homem não me vê, eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus. Ele te vê, querido, no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Você não está só. O Deus que te chamou te garante. O Deus que te chamou vai contigo. O Deus que te chamou sobe contigo nesse monte. E o Deus que te chamou te desperta hoje desse sono. Ele te desperta hoje desse sono. Seja alcançado pela graça do Senhor. Seja alcançado pela misericórdia salvadora de Jesus Cristo. Que o Senhor possa te visitar ainda nessa madrugada e que Ele possa reavivar no teu coração aquilo que de repente já estava morto, aquilo que de repente já estava adormecido. Eu termino aqui a minha transmissão. Eu quero agradecer a todos aqueles que ficaram até agora. Quero agradecer a todos aqueles que não puderam ficar. E que você possa compartilhar essa ministração. Daqui a pouco ela vai estar na página, né? No meu perfil. E é isso. Até quando o Senhor permitir, a gente está aqui. E
Dá um joinha aí. Eu vou estar, de repente, colocando no YouTube, não sei, vou ver. Vamos ver o que o Senhor vai fazer. Mas que você possa receber essa palavra e que você possa ser ministrado pelo Senhor Jesus. Amém? Boa noite, gente. Beijo para todo mundo. Amo vocês. Vale do Sol, saudade. Santa Cruz, saudade. Rio, saudade. Tamo junto. A paz do Senhor.